Voltamos com a segunda parte, o segundo bloco de Diversidades de hoje, com apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Aqui conosco o pastor Jair, da IELB, né, de Arroio do Meio, que completa 120 anos neste domingo, na verdade completou no dia 24 de junho, né? Mas nesse domingo acontecem as comemorações e num grande evento que acontece na Rua Coberta, na Rua de Eventos em Arroio do Meio. Pastor, já falamos um pouquinho dessa questão histórica, né, do Martinho Lutero e viemos trazendo até os dias atuais. Mas, assim, em poucas palavras, assim, condensando um pouco o assunto, como chegou em Arroio do Meio? Quem foram os nossos primeiros pastores? Ou como se estabeleceu em Arroio do Meio? Muito bem. Bom, no Brasil, então, com os imigrantes alemães, que aqui no Vale do Itapaí também chegaram muitas famílias luteranas, e em vários lugares do Rio Grande do Sul. E essas famílias, a princípio, elas não tinham uma organização, não tinham pastores, e alguns missionários alemães vieram para cá, que foram atendendo mais a ISLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que é uma igreja luterana, maior que a IEL, mas que foram criando congregações, depois do sínodo, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que até 1904 não existia como uma organização, ela foi sendo atendida a partir de missionários americanos, pastores dos Estados Unidos, do sínodo de Missouri. Tanto que lá, nos tempos não tão idos assim, o pessoal falava assim, o pessoal da ISLB é do sínodo rio-grandense, e o pessoal da IEL é do sínodo de Missouri. Isso até recentemente. Então, depois agora com as mídias, com as redes sociais, enfim, com a informação, a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e a IEL, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Igrejas próximas, organizações diferentes, que tem muitas coisas em comum, mas também algumas diferenças. E dessa forma, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a partir do sínodo de Missouri, ela foi se organizando em algumas congregações, lá em 24 de junho de 1904, se eu não me engano foram 6 congregações aqui do Rio Grande do Sul, que se reuniram e que diante disso disseram, nós queremos a mesma coisa, nós somos fiéis às confissões luteranas e vamos trabalhar junto. Com o passar dos anos, e aí Arroio do Meio já existia. Em Arroio do Meio começou em 18 de fevereiro de 1904. Então, a Comunidade Evangélica Luterana de São Paulo, ela iniciou antes, como as outras também, que depois, em 24 de junho de 1904, se reuniram numa entidade que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós, em Arroio do Meio, nós não temos muito registro hoje escrito. A gente ainda não sabe muito bem porquê. Nós temos o nosso amigo João Hilger, que é um historiador aí, que está trabalhando bastante nisso e muito fiel ao que é registrado. Ele aos poucos está descobrindo, fazendo ligações, links, e eu creio que em algum tempo nós vamos ter uma história mais completa. Por que eu digo isso? Desde que eu cheguei aqui, havia uma situação um pouco mais complicada, a gente foi tentando descobrir, buscar livros, registros, e não existe, não tem. De 1932 para trás, não temos nada escrito em nossas mãos. Livros, atas, não tem. De 32 para frente, um trecho, os livros que eram de registro, tudo em alemão, riscavam por cima do alemão, por exemplo, registro de batismo, Taufe. Riscava o Taufe e colocava batismo. Por quê? Porque havia a questão da perseguição, da Segunda Guerra ali, que não podia falar alemão, havia uma perseguição religiosa. A minha mãe conta que a minha avó lá na fronteira, ela ia para a lavoura, tinha lá uns pés de banana, e lá ela tinha a sua Bíblia escondida. E lá, então, ela lia a Bíblia, guardava, ia para a lavoura e voltava para casa. Era a forma deles ter acesso. Então, para nós, Arroio do Meio, isso nos trouxe uma dificuldade para nós reescrevermos ou escrevermos a nossa história. A minha esperança é que o nosso amigo João consiga, de fato, buscar mais informações e que nós possamos escrever isso bem
com fidelidade e que as gerações futuras tenham isso melhor do que nós temos hoje. Mas enfim, então lá em 1904 a igreja se reúne, essas congregações ou paróquias elas formam o sínodo, a igreja luterana, e depois com o tempo foram agregando mais e hoje nós somos cerca de 250 mil luteranos no Brasil. Em todos os estados da federação tem igreja luterana. Ela é maior no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rondônia, depois Mato Grosso do Sul, e aí o São Paulo, Rio de Janeiro. Então as congregações vão diminuindo, vão se tornando menores, mas existe. E isso também tem de novo um aspecto migratório aqui, na verdade, porque à medida que vai sendo colonizado primeiro Santa Catarina e Paraná, os gaúchos foram subindo, né? E mais recente pro Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, à medida que os gaúchos foram subindo o Brasil, a igreja luterana foi indo junto. E em Rondônia também a partir do Espírito Santo. Lá também há um grupo muito forte que se estabeleceu logo lá, que é mais ligado à fala pomerana. Aqui nós é mais o Hunsrück, o Russdeutsch, a região lá noroeste do estado, mas eles são os pomeranos. E assim, mais uma vez, a onda migratória ela vai levando a igreja e como consequência a palavra de Deus adiante. Como disse lá no início, a história do mundo, a história geográfica, política, econômica, Deus vai usando isso como um instrumento para que a palavra dele siga sendo espalhada. E nós como igreja luterana então temos essa forma intensa de nos envolvermos no trabalho como um todo, e a igreja vai acabando indo junto. Como se configura a nossa paróquia? Quantas igrejas nós temos? Quantos Muito bem. seguidores? Nós aqui no Vale do Taquari, nós temos que chamamos o distrito, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em nível nacional. A nossa sede é em Porto Alegre. E nós aqui nos organizamos como distrito aqui na região do Vale do Taquari. E somos o que nós chamamos de paróquias grandes. Nós, Arroio do Meio, temos hoje 1.450 pessoas ligadas ao meu trabalho. Nós éramos em 2, hoje eu estou sozinho, mas em breve esperamos ter mais um colega trabalhando conosco. E dessa forma nós hoje atendemos Arroio do Meio, centro, que é histórico, que é o primeiro lugar. Fomos expandindo já há muito tempo em Picada Arroio do Meio, que já havia um trabalho lá, mas que aos poucos foi sendo organizado. Linha Cairu e Travesseiro segue um ponto de pregação, que nós chamamos. Conseguimos subir até Capitão, lá na linha São Paulo, onde nós temos um trabalho muito legal lá. Temos uma igreja, um pouco mais que uma capela. Picada Arroio do Meio é uma capela, que também é a capela mortuária. E em Capitão, hoje nós temos 103 pessoas ligadas à nossa igreja lá. E uma igreja bonita, um espaço legal lá. Também temos um ponto de pregação que nós chamamos em Encantado. Começou recente? Na verdade, desde muito tempo que havia um atendimento a famílias. A Roca Salles é no lado, nós temos uma paróquia nossa e um pastor em Roca Salles. Mas as famílias em Encantado tinham uma ligação muito forte com a Arroio do Meio. E elas não quiseram se desligar. Então, pela geografia, pela logística... Vocês migraram para... na verdade, seria melhor que Serroca atendesse, mas pela ligação com as famílias. E nós agora temos um espaço lá que um pessoal nos cedeu da igreja, onde nós temos um ponto fixo de culto e que vem prosperando bem, é bem legal. Então é um trabalho é um desafio novo que nós estamos aí construindo e esperamos que dê bons frutos. Nós tínhamos um projeto a cada 10 anos construir uma igreja. Em 1904 inauguramos a igreja em Picada Arroio do Meio. Em 2004 em linha São Paulo Capitão. Em 2014 nós inauguramos no bairro São Caetano em Arroio do Meio. Em 2024 nós tínhamos projetos para inaugurar mais uma igreja no bairro. Mas aí veio a pandemia, aí veio as enchentes e nós tivemos que segurar um pouco os nossos planos. Mas como diz, Deus vai dirigindo a história do mundo e da igreja também com essas dificuldades que vão aparecendo. E a gente vai tendo que fazer uma leitura e aprendendo o que Deus quer nos dizer com isso. Nós temos os planos, o alemão tem uma frase que diz assim: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ou seja, o ser humano planeja, pensa, mas é Deus que dirige, né? E isso também se aplica dentro do trabalho da igreja. A gente tem que se colocar em oração, cada projeto, cada plano
que a gente tem, a gente precisa dizer, ó Deus, nos dirige, nos dá sabedoria para que a gente faça tudo de acordo. Eu sempre digo, a igreja, que é um instrumento nas mãos de Deus, e a gente como pastor é isso, o nosso objetivo é atrapalhar os planos de Deus o menos possível. Porque a igreja, a gente confessa isso lá no credo, a igreja de Cristo é santa, é perfeita, mas as organizações aqui no mundo, elas são feitas e compostas por seres pecadores, que somos nós, Sim. e começa pelo pastor. É sujeito a falhas, a erros, a equívocos, e isso é dentro da história da igreja como um todo, isso é bem visível. Seja na igreja antes da reforma, seja na igreja depois da reforma luterana. A gente recebe pessoas de outras igrejas constantemente. E a primeira coisa que eu digo é isso aí. A igreja de Cristo é santa e perfeita. A comunidade luterana de São Paulo, onde eu sou pastor, ela não é perfeita, ela se esforça. Ela tem uma doutrina perfeita, correta, bíblica, e isso nós defendemos. Mas a sua organização, e aí vem estrutura, igreja, os bancos da igreja, os seus pastores, tudo que envolve ali pode haver problemas. Sim, são pessoas. Exato. Existem muitas vezes vaidades, existem interesses e assim por diante. Então não dá para dizer, mas eu saí daquela igreja lá, eu não gostei, agora eu vou entrar nessa, vai ser a perfeição. Não vai ser. Então assim, mas a gente trabalha nessa perspectiva de levar Cristo para todos, de levar o amor de Deus, a paz de Deus. E aí aconteceu algumas coisas bem interessantes nos últimos 3 dias. Olha como é que as coisas são. Estragou o meu carro, fui lá no meu mecânico e ele consertou, não me cobrou nada, de graça. Eu já saí bem faceiro, né? Bem contente. Aí estragou a minha roçadeira lá que eu uso para cortar meus matos da minha casa lá. Fui levar na oficina, lá numa outra oficina, o rapaz olhou, consertou e não me cobrou nada. Aí o que mais? Eu fiz mais uma coisa que também não me cobraram. E eu fiquei bem contente. Aí eu fiquei pensando, como a gente fica feliz quando alguém nos faz algo de graça. Né? Que alegria. Sim. Coisas pequenas, mas que as pessoas que me fizeram os serviços tinham todo o direito de cobrar. Porque tem uma estrutura, uma empresa, tudo por trás, né? Mas me fizeram de graça e eu fiquei muito feliz com isso. Agora nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para a Bíblia e lá nós aprendemos que lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente dado por Deus. Ou seja, é uma coisa tão importante, tão valiosa, que é o nosso lugar no céu. A nossa vida eterna, ela é de graça. É única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E às vezes a gente não fica alegre com isso. A gente às vezes diz, a minha vida não tem um motivo de estar alegre e feliz. Tem. Às vezes a nossa vida física, material, e aí nós vamos pegar a tragédia aí que nós passamos nos últimos tempos, dá um desânimo assim. Às vezes tu de fato pensa, caramba, o que tem de bom na minha vida, né? Mas aí se você para, e aí eu falo como cristão, né? Você para, olha para a Bíblia e você lê que a vida eterna, o céu é de graça, é única pela fé, e isso Lutero trouxe de volta, o justo viverá por fé. Tu tem que ficar feliz, tu tem motivo para ficar feliz. Claro que, assim como eu digo, o pessoal que me ajudou, que fez de graça para mim os serviços, tem toda uma coisa por trás, não é tão simples para eles, para mim foi de graça. A mesma coisa, esse presente que Deus me dá pela fé em Cristo, não foi de graça, para nós é de graça. Mas o preço que Jesus pagou na cruz foi um preço altíssimo. Ou seja, o seu sofrimento, a sua morte, depois a sua ressurreição. E ele faz isso porque nos ama. Às vezes a gente ouve assim, o ser humano evolui. Eu estou tentando descobrir para onde ele evolui. Só pode ser para baixo, porque para cima não é. Então assim, esse ser humano, Deus ama. E uma outra coisa que se engana, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Pois bem, voltamos então em seguida para o terceiro bloco do Diversidades.